Para contextualizar um pouco sobre o que a gente vai falar agora, eu queria passar para vocês um vídeo que vai falar um pouco mais sobre o cenário do que a gente vai conversar. E os casos de vazamento de dados no Brasil aumentaram Nessa nos semana, primeiros uma 3 grande meses deste rede de ano. lojas de roupas e cosméticos sofreu um ataque virtual que tirou o site e o aplicativo do ar. Quanto valem os seus dados? Quanto estaria disposto a pagar para não ver expostas na internet informações pessoais? Como o apetite dos criminosos pelo dinheiro. O crime é conhecido pela junção das palavras ransom, que significa resgate, e malware, nome dado a softwares invasores. Bom, pessoal, quando deu para dar uma boa contextualizada, acho que deu para perceber que os casos de ransomware e ataques em empresas, tanto de pequeno quanto médio porte, eles são mais comuns do que a gente imagina. Inclusive, esses ataques eles acometem também as startups. Eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente está conversando sobre isso. Meu nome é Wesley Marinho, eu sou InfoSec Lead na Arquive, uma startup voltada para a área de dados, voltada para armazenamento de dados na área de finanças e dados fiscais. Eu sou cofundador e gestor de negócios da M2TS, uma empresa de consultoria em segurança. A minha formação é especialista em segurança de redes de computadores e atualmente eu também estou fazendo uma especialização na área de gestão estratégica de TI. Na real, no fundo, eu jogo CSGO, procuro uns bug bounty por aí e vou de drone quando sobra tempo. Falando um pouquinho sobre os casos reais. O pessoal sempre menciona, Wesley, isso é verdade, eu não conheço nenhum caso, não conheço nenhuma empresa que passou por um cenário como esse. Uma vez, eu conto sempre um caso, né, de um dos nossos clientes, ele era um empreendedor de uma empresa de médio porte. Ele entrou em contato conosco e falou, Wesley, aconteceu um caso super interessante aqui comigo, eu recebi um e-mail de uma pessoa desconhecida e essa pessoa falava que tinha encontrado brechas de segurança na minha empresa. E eu queria entender como que funciona isso, essas vulnerabilidades e tal. Eu ignorei o e-mail dessa pessoa. E aí, passado um tempo, né, essa mesma pessoa me procurou e falou, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu ignorei os e-mails e depois de um tempo, essa pessoa voltou e mandou um novo e-mail dizendo que tinha encontrado novas vulnerabilidades. Só que agora, ela não reportava essas vulnerabilidades como uma forma de corrigir. Eu vou apoiar você a corrigir essa vulnerabilidade. Não, ele entrou em contato falando que tinha encontrado brechas, tinha explorado essas brechas e estava com acesso privilegiado ao sistema daquela empresa. E com esse acesso privilegiado, ele começou a realizar ataques que começavam a deixar indisponíveis o sistema daquela empresa. Começava a criar prejuízos àquela empresa e começava a gerar todo um transtorno. E aquela pessoa que estava lá, aquele empreendedor, né, tinha uma empresa de médio porte, ele tinha que correr para resolver aquela vulnerabilidade. E toda vez que ele resolvia aquela vulnerabilidade, outra vulnerabilidade era encontrada, aquela pessoa reportava uma vulnerabilidade nova e explorava aquela vulnerabilidade. E ao explorar, mais uma vez, ele gerava um novo prejuízo. E essa pessoa continuou nesse jogo, eu diria até de gato e rato, por praticamente um ano. E as pessoas falam, caramba, como assim? Esse tipo de coisa aconteceu. Isso é real, aconteceu numa empresa de médio porte, de um cliente nosso. É uma empresa de engenharia e construção civil. Então, assim, não é uma empresa da nova tecnologia, não é uma empresa do novo mundo, não é uma empresa de nada disso. Na verdade, é uma empresa da velha economia, que atua com uma área que nem é tão visada do ponto de vista tecnológico, mas, ao mesmo tempo, foi alvo desse tipo de ataque. E aí, se a gente for falar de casos mais emblemáticos, né, a gente tem vários casos de ransomware que aconteceram recentemente. Um deles, e um dos mais comuns que eu gosto de mencionar, é o caso do grupo Renner. O grupo Renner ele ficou praticamente refém de um sequestro virtual de dados. Eles ficaram indisponíveis, inclusive suas lojas foram afetadas durante um período, tiveram indisponibilidade nos seus sistemas, graças a um ransomware que foi acometido na sua infraestrutura. A ação ela paralisou não só o sistema web da empresa, isso é um ponto importante. Às vezes as pessoas falam, se for atacada a empresa X ou a empresa Y, isso vai prejudicar só o meu site, o meu e-commerce, a minha operação física vai continuar funcionando. E aí é o lei do engano. Hoje em dia, com as estratégias de omnichannel,
que as empresas de vendas estão cada vez mais conectadas, o físico com o digital, não existe mais separação. Então, se o seu sistema online, se o seu sistema web, ele é acometido por um ataque, o seu sistema físico, a sua infraestrutura da empresa, ela vai ser impactada. E foi exatamente o que aconteceu no caso da Renner. Eles tiveram prejuízo na infraestrutura física, tiveram prejuízo na infraestrutura que estava no sistema digital, e isso acabou paralisando várias operações de suas lojas, inclusive operações de crédito, que é uma das partes mais importantes do segmento de uma empresa hoje é a parte de crédito. Então, eles tiveram prejuízos significativamente consideráveis. E o principal, algumas fontes, aí são fontes não oficiais, né? Eles disseram que a Renner pagou 20 milhões de dólares em criptomoedas como resgate para os seus arquivos. Ou seja, pensem, o que eles deixaram de investir durante vários anos, o que eles tiveram que gastar para resolver aquele problema, o que eles tiveram que gastar depois da resolução do problema e o que eles estão gastando todos os dias. Então, um ataque, ele não gera só o prejuízo durante o período do ataque, ele gera um prejuízo no momento do ataque, ele gera todos aqueles custos que você não teve lá atrás e você vai acabar tendo que ter no futuro para poder corrigir. E o principal, a imagem da empresa, ela se torna manchada. E isso não tem valor. O mercado não tem como avaliar a imagem da empresa e o quanto isso impacta nos negócios. E as pessoas falam, tá, Wesley, e o que é que causa isso? Eu tenho uma startup, eu tenho uma PME, eu tenho uma empresa de médio porte, e aí? O que acontece? Como que isso acontece? Por que isso acontece? E o primeiro ponto, e eu faço questão de sempre trazer no topo da minha apresentação, por que isso acontece? Despriorização. As empresas elas não entendem que tecnologia, independente do seu negócio, é uma prioridade, e se elas não entendem que tecnologia é prioridade, como dizer que elas vão entender que segurança da informação é prioridade? Então, as empresas acham, tecnologia é besteira, eu vou implementar aqui o que eu puder, eu vou utilizar um sistema operacional pirateado, eu vou utilizar uma solução que está craqueada, eu vou utilizar isso, eu vou utilizar aquilo. Beleza, mas qual que é a garantia que você tem sobre isso? Na hora que você passar por um ataque, na hora que você for explorado, como que você vai se proteger desse processo? Como que você vai conseguir se recuperar? A quem você vai pedir um suporte? Você não tem acesso a isso. Exatamente por quê? Exatamente porque você não está utilizando uma solução estruturada para o seu negócio. E aí vem o próximo ponto. Qual que é o investimento que você tem para a segurança da informação dentro do seu negócio? Na maior parte das empresas, o investimento em tecnologia, e aí eu repito, eu não estou falando de segurança, eu estou falando de tecnologia, ele é muito baixo. Se não é uma empresa essencialmente de tecnologia, o investimento em tecnologia é muito baixo. E aí a gente observa, se o investimento em tecnologia é baixo, quanto que é o investimento em segurança? E aí vem um ponto crucial. Quando se fala de startups e PMEs, muitas empresas têm zero investimento em segurança da informação. Elas desenvolvem mega sistemas, elas utilizam inteligência artificial, elas utilizam o que há de mais moderno em tecnologia para prover o seu produto ou serviço. Mas elas utilizam zero segurança da informação. E por que elas fazem isso? Exatamente porque elas não entendem que aquilo é importante e elas não entendem que parte do seu orçamento precisa ser pensado nisso. E aí vem um terceiro e último nível, assim, que eu acho que são os principais. O quarto nível, ele depende muito daquele negócio, mas o terceiro eu acho que ele é ainda também um dos principais, a ausência de um time dedicado. Na maior parte das empresas, você tem uma área de tecnologia e as pessoas de tecnologia fazem tudo. Elas cuidam de tudo. O cara dá o suporte, faz a manutenção, cuida da infraestrutura, gerencia o banco de dados. Como que essa pessoa pode acordar e pensar em segurança da informação? Ela tem a responsabilidade de manter os sistemas de pé, de dar manutenção em computadores, de estruturar a infraestrutura, de cuidar do ambiente de cloud. Como que ela vai pensar em segurança da informação? Eu sempre falo isso para os meus clientes. É importante existir alguém que acorda e dorme pensando em segurança da informação. Que todos os dias o seu trabalho é pensar como alguém pode invadir a minha casa, como alguém pode invadir o meu projeto, como alguém pode invadir os meus produtos e serviços. E essa pessoa, a existência de ao menos uma pessoa que faça isso todos os dias, faz toda a diferença na história de uma empresa. E aí vem o último nível, que quando você tem alguém que pensa todos os dias em segurança dentro da corporação, essa pessoa com certeza vai fazer isso, que é mapear o risco. Qual que é o risco que o meu negócio está exposto? Como que o meu negócio se comporta? Que tipo de vulnerabilidades que eu tenho? Como que eu posso pensar e me proteger? Por onde eu devo começar? Se uma empresa não tem investimento,
segurança da informação não é prioridade, e eu não tenho alguém que acorda e dorme pensando em segurança, como que eu vou falar de mapear risco? Às vezes eu acho que é muito bonito a gente falar sobre tecnologias que existem, firewalls, WAF, IPS, IDS, várias tecnologias que existem no mercado, elas são excepcionais, mas muitas empresas elas não pecam nas siglas, nos WAFs, nos IDS, nos IPS. Elas pecam no elementar, que é ter alguém que vá lá todos os dias e pense em segurança, que mapeie os riscos daquela corporação, que entenda as necessidades de corporação. E isso é muito mais do que só contratar produtos e serviços. A partir do momento que você tem a prioridade da área de segurança, que você tem um investimento na área de segurança, que você tem um time, uma pessoa ao menos dedicada para a segurança dentro do seu projeto, e você mapeia os seus riscos, aí você vai ter produtos e serviços no mercado, como a gente pode ver vários aqui, que vão atender às suas necessidades. O problema é que as empresas elas não fazem o básico. Elas não têm equipe, elas não priorizam, elas não fazem nada disso. E aí o problema vem depois. E qual que é o problema que vem depois, Wesley? O problema é esse. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirma que pelo menos metade de todos os ataques de ransomware tem como ataques PMS, tem como alvos PMS. Empresas de pequeno e médio porte. Então, pensem que metade dos alvos não são empresas de grande porte, pelo contrário, são empresas de pequeno e médio porte. Essas empresas elas são alvos todos os dias de ataques orquestrados e automatizados de ransomware. Como que essas empresas vão se proteger se, como a gente viu antes, essas empresas não têm equipe, essas empresas não têm orçamento, essas empresas não têm mapeamento de risco? Como que elas vão se preparar para isso? E qual que é o resultado disso? Sabendo que o Brasil lidera o ranking de cyberataques na América Latina, mais de 3 milhões de ataques só no primeiro trimestre do ano passado, e tudo isso culmina em quê? Em custos altíssimos de indenização, gastos jurídicos, danos à imagem da empresa, várias questões relacionadas a isso. E aí vem o ponto-chave, que às vezes a gente não tem conhecimento e acaba deixando isso passar desapercebido. Mais de 60% das empresas de pequeno e médio porte e, consequentemente, também das startups que sofrem ataques de ransomware encerram suas atividades em até 6 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer que o custo da vulnerabilidade, o custo daquela negligência, o custo daquele cyberataque, ele foi tão elevado que ele acabou gerando um prejuízo financeiro tão grande que faliu a empresa. Às vezes você tinha um negócio fantástico, você tinha um negócio super viável, que fazia todo sentido para a sociedade, mas devido a uma vulnerabilidade, devido a uma negligência, devido a uma falta de investimento, isso acabou quebrando, isso acabou falindo o seu negócio. E aí vem a pergunta mais importante de todas. Tá, você falou do problema, você falou do que tudo que acontece, e agora? O que eu faço? Eu tenho uma PME, eu sou consultor, eu atendo PMEs, eu atendo empresas de pequeno e médio porte, eu trabalho numa startup. E aí, Wesley, o que eu posso fazer? Qual que é o passo a passo para a gente sair da situação que a gente se encontra? Será que eu estou realmente vulnerável? E aí, uma das coisas que eu sempre falo, cara, startup, a regra número 1, isso vale para a PME também, é velocidade. As empresas elas querem celeridade, elas querem crescer rápido, elas querem escalar. Isso faz parte da regra do jogo. Mas como cuidar de segurança sem perder a velocidade que as startups e as PMEs demandam? Como fazer isso? Estratégias de segurança sem fricção. O mercado hoje tem diversas soluções de estratégias de segurança sem fricção que permitem que você implemente essas estratégias, implemente esses mecanismos sem que isso gere gargalo no seu dia a dia. Ferramentas, soluções que vão criar controles adicionais de forma automatizada e até mesmo passivas, ou seja, sem que alguém precise efetivamente atuar naqueles controles, e ainda assim você vai gerar um nível de segurança adicional para aquela empresa, para aquela corporação. Próximo ponto, mapear os riscos de segurança. Já sei qual que é o meu negócio, já criei controles sem fricção, controles mais suaves, mas que vão fazer um nível de segurança adicional na minha empresa. E agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso mapear os meus riscos de segurança. Eu preciso avaliar quais são os meus pontos de troca de dados, quem são meus fornecedores de serviços, com quem eu me relaciono, onde está hospedada a minha infraestrutura, como é que está a minha certificação. Enfim, avaliar o meu cenário de tecnologia, avaliar a capacitação dos meus técnicos, avaliar a equipe da empresa, se ela é conscientizada,
se ela entende sobre coisas básicas de segurança da informação, que muitas vezes nas empresas acontecem casos como, por exemplo, das pessoas pagarem boletos falsos. Como 2022, eu sempre falo isso. Gente, 2022, quando eu tinha 18 anos, eu era estagiário. Eu via empresas sofrendo esse golpe. Nós estamos em 2022. Como as empresas ainda permitem que os seus financeiros sofram esse tipo de golpe? Isso é o quê? Isso é falta de capacitação. A gente não pode exigir que o senhor lá do financeiro tenha esse conhecimento, mas as áreas de tecnologia, segurança, as áreas de conscientização, elas precisam atuar. Então, o meu risco, como que ele está mapeado? Eu estou conscientizando os meus usuários? Eu estou conscientizando o meu financeiro? Eu estou conscientizando o meu controller? O meu time da empresa, ele está bem conscientizado? Ele entende os riscos de segurança aos quais ele está exposto? E como ele pode reagir nessas situações? E o próximo passo, considerar investir um percentual do faturamento. Quando se trata de PMEs e startups, é muito comum que essas empresas reinvistam o seu faturamento todos os anos. Então, nós faturamos X milhão de reais. Vamos pegar esse valor e vamos investir de novo na empresa. E aí a empresa pega e fala, beleza, 50% em marketing, 30% em equipe, 20% em tal outra coisa. Tá, quanto você está investindo em tecnologia? E disso, quanto você está investindo em segurança e informação? Uma das sugestões que eu sempre dou, vamos criar um markup, especifica um percentual do seu orçamento que vai ser investido em segurança da informação. E aí você tem garantido, se o ano foi bom, você vai ter um percentual significativo para investir em segurança. Se não foi um ano bom, beleza, vamos chorar as pitangas, todo mundo junto, mas vamos ter um percentual disponível lá no orçamento previsto para investir em segurança da informação. Porque o empreendedor, todo ano, ele vai querer mais recurso, mais investimento, investir mais na empresa para a empresa crescer cada dia mais. Só que quando você negligencia a segurança, esse crescimento ele não é sólido, ele não é perene. Lá na frente, você vai ser exposto à vulnerabilidade, você vai ter um risco de quebra extremamente alto, como a gente viu lá atrás. E aí uma outra ideia que eu sempre falo é, pessoal, já pensou em contratar uma empresa, uma consultoria ou um time dedicado, construir uma área de segurança dentro da corporação? Quando eu falo área de segurança, não precisa ser 20 pessoas. É realmente montar uma equipe de algumas pessoas para atuar na área de segurança e suportar os desenvolvimentos. E aí, junto com essa construção do time, vem o conceito que eu mais gosto, que é o de Security by Design. Sempre que você desenvolve algo dentro da corporação, um novo produto, um novo software, uma nova feature para o seu produto, sempre que você desenvolve algo, produz um software dentro da empresa, essa produção ela passar pela área de segurança, desde as etapas de arquitetura, desde as etapas de refinamento, a área de segurança avaliar essa segurança, avaliar aquele produto, avaliar como ele está sendo desenvolvido e avaliar se essa segurança é válida, se faz sentido desenvolver daquela forma ou se existe uma outra forma mais segura de desenvolver aquele mesmo produto, aquela mesma feature, aquele mesmo serviço. E aí é sempre essa estratégia que eu costumo sugerir. A partir do momento que você tem o conceito de Security by Design, todos os seus produtos, todos os seus serviços, eles já vão ter algum nível de segurança implementado desde a sua etapa de elaboração, desde a sua etapa de construção e desenvolvimento. É isso, pessoal. Agradeço a disponibilidade de todos.